Olá, meus amados irmãos, queridos, amados e queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem profética, uma mensagem de conhecimento, de edificação, consolação, exortação para você, com a finalidade única de fazer que você entenda mais o mover de Deus, a vontade de Deus para a sua vida a cada dia mais. Esse é o meu objetivo, né? E sempre será, quando eu pregar, sempre será esse meu objetivo. Bom, hoje, quinta-feira, 3 de junho de 2025. Quinta-feira, bom, hoje eu vou estar na igreja, né? Juntamente lá, e quem vai pregar vai ser o nosso querido presbítero Neres. Ele estará pregando hoje lá. Vamos lá? O título de hoje da nossa conversa é Vida e Submissão. O texto está aqui em João capítulo 15, verso 9 a 17, né? Um capítulo que merece muita atenção a cada dia que lermos ele, tá bom? João capítulo 15, verso 9 a 17. Vamos lá para a nossa história? Jesus nos ensinou como renunciar à nossa vida em favor dos outros. Creio que a submissão de nossa vontade acontece em 4 estágios. O primeiro é o reconhecimento. Somos colocados diante de uma necessidade ou pessoa em que precisamos reconhecer a decisão de submissão. O segundo é a deliberação. Haverá um custo em nossa submissão. No mínimo custará tempo ou dinheiro. Em casos mais extremos, pode ser a nossa própria vida. Quase sempre porá em questão nossos planos e aspiração. O terceiro é a renúncia. Se é Deus, não a culpa, manipulação ou dever, que está nos chamando para o sacrifício, teremos que colocar nossa vida, tempo, dinheiro e os sonhos em suas mãos. Espere luta nesse ponto. Haverá uma batalha ferrenha por aquilo que vocês estão prestes a desistir. Esses 2 últimos estágios são importantíssimos em nossos esforços para atingir o da submissão. Se descartarmos necessidade sem pensarmos 2 vezes, arriscamos privar alguém do amor de Deus e nos arriscamos a desobedecê-lo. Se nos submetemos sem ponderar os custos, corremos o risco de oferecer um compromisso sem substância. Tudo isso é um eco do Getsemane, onde nós lemos no capítulo 26 de Mateus, versículo 36 a 46. Aquele que abandonou o privilégio da divindade para tomar a forma humana, que disse que entregar a vida e a verdadeira marca do amor que estava em sua alma, profundamente triste até a morte. Que suou o preço da submissão e abandonou seu corpo a uma cruz cruel e aos pregos. Até ele passou horas lutando para submeter-se naquele jardim. Porém, para o cristão, a submissão essencial resulta em vida. Renuncie a sua vida por amor a Jesus e a encontrará. Né? Está em Mateus. Não está em Mateus, não. Está em João 10, 39, se não for memória. A semente que morre produz a colheita. João 12, 24. E após a submissão de Cristo veio a sua ressurreição. A submissão é a semente de uma vida nova. Bom, nós sempre pregamos aqui e falamos que a única forma de nós vencermos o diabo aqui, né? A única forma de vencermos o diabo só existe uma e nada mais do que isso. É exatamente a submissão. Não existe outra forma. Eu conheço essa passagem, mas eu queria abrir ela justamente, e você queria que você também abrisse a sua Bíblia agora nesse momento, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, né? Tiago, capítulo 4,
e o versículo 7. Abra por favor aí essa sua escritura sagrada, né? Sempre falo, vamos deixar o celular de lado, vamos usar o manuseio das folhas, né? Elas é insubstituível isso, né? Insubstituível. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Está aqui, né? É uma passagem conhecidíssima, eu poderia muito bem citar ela, mas eu quis ler na Escritura, né? A submissão ela é importantíssima. Sem submissão não tem progresso, não tem sequência na vida cristã. Nós não vamos nunca sermos o que nós chamamos de cristãos se nós não submetermos a Deus. Aqui nós temos aqui o primeiro estágio, na verdade, e que é apresentado pela Cheryl Day. Ela diz aqui que é o reconhecimento. Eu entender que eu reconheço que eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso me sujeitar ao meu Deus e colocar todas as minhas necessidades, né? Colocar elas em tudo para reconhecer que eu preciso entender que Deus é que deve ter o controle da minha vida. Se não reconhecer isso, as outras sequências não nem prosseguir, que não vai prosseguir, que não vai conseguir prosseguir. A segunda é a deliberação, é o preço. Eu vou ter que pagar um custo para isso. Nada, meus queridos irmãos, é de graça, né? O custo aqui, ele pode ir muito além do que o seu tempo, do que o seu dinheiro. Pode, muito bem, como nós lemos aqui, pode ser também a sua própria vida, a privação da sua vida, né? Quantas vezes nós, como pastores, somos privados, né? De viver por conta do compromisso que a qual foi nos dado, de poder estar sempre atendendo os amados irmãos, as ovelhas de Cristo, e é um custo que se paga, né? Um custo, e às vezes o custo é muito alto, né? É muito alto, e a gente tem que estar ciente desses custos para ser pago. A pergunta: você tem pagado algum custo, alguma coisa, por aquilo que você acha que está fazendo a obra de Deus? Porque fazer a obra de Deus não é simplesmente falar e ir à igreja, é muito mais do que isso, muito superiormente maior do que isso. E vocês não imaginam. A coisa é muito mais profunda do que nós queremos ir. É por isso que a submissão é um ato muito difícil, né? Muitas pessoas dizem que são submissos a Deus. Na verdade, isso na teoria é muito fácil pregar. Eu quero ver na prática, se submeter a Deus completamente. A terceira coisa aqui, o terceiro estágio, é a renúncia, né? Renunciar à sua própria vida. É difícil. Irmãos, não é fácil. E eu fico vendo aí uma turma de gente pregando sobre isso, falando sobre isso, e na prática é uma coisa muito complicada, né? Jesus, ele lutou para isso. Nós vemos aqui que Jesus, como aqui foi bem colocado, que até Jesus lutou para se submeter a Deus ali no Getsêmani, porque ali a carne dele estava gemendo, a carne dele estava já latejando, porque a cruz, o que ele iria passar era uma coisa muito difícil. E para a gente poder passar por determinadas coisas da nossa vida, tem que haver uma renúncia primeiramente, renunciar tudo. E eu poderia enumerar aqui algumas delas, mas é muita coisa. Mas por exemplo, o medo, renunciar ao medo, renunciar a sua própria vida, renunciar ao seu ego. Isso é mais difícil ainda, né? É mais complicado ainda quando fala renunciar ao ego, né? Renunciar à sua própria forma de pensar, né? Isso leva ao caminho da humildade, da simplicidade, aonde a gente tem que brigar muito por nós. Outra coisa interessante é que nós temos que parar de ficar vendo isso na vida dos outros e olhar somente nas nossas vidas, né? Não tem que olhar para a vida dos outros.
que vocês são soberbos ou não, se são orgulhosos ou não, se o ego deles fala mais alto ou não, deixa eles para lá, né? Se for possível, fazer o que eu estou fazendo aqui agora, ensinar a palavra de Deus. Vamos ensinar, vamos pregar, mas com simplicidade, vamos pregar com amor, né? E às vezes as mensagens são pregadas, em alguns casos, de uma forma tão violenta, tão grave, parece que as pessoas estão brigando, querendo matar as ovelhas de Cristo. Não é assim. Temos que amar, pregar com amor, com a intenção única de edificar as pessoas, não de contradizê-las, não de fazer um confronto com elas, não confrontá-las, né? Vamos dizer assim. Não. A pregação, na verdade, não é um confronto. Ela tem que edificar as pessoas, mas para isso tem que pregar com amor. E às vezes renunciar a isso é muito, muito ruim, é muito complicado, né? Eu tenho que parar agora porque o tempo está passando. E lemos aqui que se a gente não submeter a Deus e não pagar o custo que tem que ser pago, né? Que vai do reconhecimento, que vai da deliberação, que vai da renúncia, nós vamos correr o risco de oferecer uma submissão sem substância, sem razão, na verdade. Aí você me pergunta agora, pastor, lá em cima falou sobre 4 estágios. Eu também perguntei também aqui sobre o 4 estágio, e nós fui buscar o 4 estágio, que é o estágio final da submissão. Entregar tudo a Deus. É a chamada entrega total ao Senhor Deus. Entrega total. Entrega de tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Vai da sua vida, a vida da sua família, vai da vida de tudo. Vai no seu trabalho, entregar tudo ao Senhor. Eu acredito que essa seja o 4º estágio. Também faz parte do reconhecimento, da deliberação, da renúncia. É a entrega total. É uma conversa rápida, mas boa, né? Boa. Eu espero a gente poder conversar mais aqui sobre isso. Vamos lá? O examine diz o seguinte: leia o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 a 46, para ver toda a extensão da submissão de Jesus à vontade do Pai por nossa causa. Então, deixa eu finalizar aqui a conclusão que tudo que se diz a submissão de Deus é para a causa do próximo, não é por nossa causa. A gente tem que viver em função dos outros, não em função das pessoas, de nós mesmos às vezes. Mas eu fico vendo pessoas que querem pastorear, querem ser obreiro, querem ser tudo nesse mundo. Se esquece de um detalhe muito importante. Independente que você o seu cargo na igreja, lembra de uma coisa: você está ali para ajudar o seu próximo, a amar o seu próximo, independente. Nunca julgue por aparência, é perigoso. O conselho que eu dou, não julgue pela aparência, né? Só Deus que conhece o coração. Por isso eu fico vendo algumas profecias aí que eu fico com medo da pessoa pagar um preço por isso. Por mim não, que eu não me ofende, não ofende nem ofende a minha família, mas ofende a ele próprio. Tome cuidado. Então é para os outros. Jesus estava ali no Getsemane para morrer pelos outros, submetendo a Deus para poder, pela causa dos outros. Amém. Eu considero, para terminar, o que faz a ideia cristã de submissão deferir de manipulação ou coerção. Tá aí, né? As pessoas querem viver uma submissão superficial. Aquela que eu disse, Senhor, aqui eu me submeto assim, eu quero fazer a tua vontade. Cuidados com essa coisa de querer coergir Deus ou coergir as pessoas e dizer que elas são submissas. E a outra é manipulação, que também é coisa feia, né? Para terminar, Deus nos chama para submeter voluntariamente à vontade de outra pessoa hoje. Bom, todos nós somos chamados para isso. E se Deus te chama hoje para isso, então submeta a Deus para ajudar outras pessoas. Vida e submissão.
esse é o tema de hoje. Eu vi aqui e sabia que o assunto ia prosseguir e eu tenho que dar um break rápido antes que eu prossiga mais aqui nesse assunto. Deus abençoe, tenha uma boa quinta-feira. Nos encontramos hoje ali no culto da igreja. Acredito que eu que vai ver. Eu vou ver se eu consigo, se a internet lá pegar bem amanhã, hoje à noite lá. Vamos transmitir ao vivo pelo Facebook, tá bom? E o Facebook, para que você me acompanhe até agora, eu digo isso para poder saber que você me acompanha até agora, é Wagner com W, Wagner Dias da Silva. Na capa do Facebook está eu e a dona Ivani ali na capa, ok? Deus te abençoe, até amanhã para darmos continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus.